A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, que você esteja aí confiante nas promessas do Senhor, confiante de que aquilo que precisa se aprumar, o Senhor Deus irá aprumar, amém? Basta você confiar, obedecer a sua palavra e seguir a direção do Espírito de Deus. Aleluias, é Ele quem sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E por conta disso, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para mais um dia de devocional ao Senhor, mais um dia que iremos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, para que a nossa vida seja uma vida muito mais calma aqui nessa terra. Aleluias, né? Para que nós consigamos resolver aquilo que precisamos debaixo, né, das orientações do nosso Senhor. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Aleluias! E que Deus te abençoe. Meus irmãos, hoje para a nossa meditação, eu trago 2 versículos. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. E nessa hora, Pai, eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor. Aleluias, né? Que você possa receber a palavra de Deus. Aleluias, né? Da melhor forma, né? Com seu coração aberto, porque é o que eu faço, meus irmãos. Deus fala conosco e nós precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? Não fechando o coração, mas estando com o nosso coração aberto, né? Para ouvir as suas orientações, para que tenhamos uma vida mansa, uma vida calma, né? Onde o príncipe da paz, que é Jesus, está no controle. Glórias a Deus. E hoje, então, com essa carta do apóstolo Tiago, onde o Espírito de Deus, né, o inspirou para dizer: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Quão difícil é nós pararmos para ouvir, não é verdade? Seja parar para ouvir a palavra de Deus, seja parar para ouvir o nosso próximo. Às vezes estamos ali, olha, numa roda de conversa, né, com colegas de trabalho ou até mesmo com familiares, e um fica querendo falar mais que o outro. É verdade ou não é? Né? Então, meus irmãos, aqui Deus traz essa orientação para nós sermos o quê? Tardio para falar. Então, olha, vamos ouvir mais. Aqui diz: seja pronto para ouvir, esteja sempre pronto, com seus ouvidos atentos. Aleluias, em primeiro lugar a voz de Deus e depois ouvir o próximo. Vamos acalmar o nosso coração, né? Domar a nossa língua e vamos ouvir mais do que falar. Quantas vezes, por conta de palavras, né, soltas ao vento, a gente arruina um relacionamento, né? Seja de amizade, seja de colegas, né, de trabalho, às vezes até no nosso lar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã maravilhosa é esta: que nós sejamos prontos para ouvir. Então, olha, vamos falar cada vez menos e ouvir cada vez mais. O nosso próximo, com certeza, né, ele tem algo a nos dizer que ou vai servir para nossa edificação, ou vai servir também para que a gente tenha experiência
de não fazer aquilo que ele diz, não é verdade? Assim como a palavra de Deus, ela traz, irmãos, desde o seu, né, o início lá no Antigo Testamento até lá no final do Novo Testamento, ela traz ensinamentos para nós, né? Muitos testemunhos, né, que nós devemos seguir, né, de pessoas que fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem, como também experiências daqueles que fizeram o contrário. E aí, olha, vem para nós para que a gente não faça, não é verdade? Então, em todo tempo a gente vai estar aprendendo, né, com a palavra de Deus e às vezes com o nosso próximo também, irmãos, né? Então, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, não vamos nos precipitar a falar, né? Não vamos jogar palavras ao vento, vamos ouvir mais do que falar. Amém? E aqui falou também, olha, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Então, quando a gente muito fala, às vezes a gente se ira, e aí, olha, o que vai acontecer? O Senhor não vai entrar naquele assunto, ele vai deixar que a gente resolva, já que a gente não quer obedecer a sua voz, não é verdade? Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã maravilhosa. E para finalizar, eu vou ler para você também mais um texto do livro Pão Diário. Vamos ver o que essa ilustração, né, também tem a nos dizer. Olha, o título é Rapidez para Ouvir. Meu batimento cardíaco acelerou quando abri a boca para refutar acusações que uma amiga querida fazia contra mim. O que eu postara online não tinha relação com ela, como ela insinuava. Mas antes de respondê-la, orei. Acalmei-me e ouvi o que ela dizia, e senti sua dor por trás das palavras. Ficou claro que era algo mais profundo do que a superfície aparentava. Minha amiga sofria, e a necessidade de me defender dissolveu-se ao escolher ajudá-la a lidar com a sua dor. Logo entendi a exortação de Tiago: estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Ouvir pode nos ajudar a entender o que há por trás das palavras, evitando a ira humana, que não produz a justiça divina. Ouvir nos permite entender o coração. Senti que parar e orar me ajudou a lidar com minha amiga. Tornei-me sensível às palavras dela e deixei de lado a minha ira. Talvez, se eu não tivesse orado, teria rebatido os pensamentos e compartilhado como me sentia ofendida. Mesmo nem sempre entendendo corretamente as instruções de Tiago, naquele dia entendi. Parar para orar antes de permitir que a raiva e a ofensa tomassem conta de mim foi a chave para ouvir primeiro e falar depois. Oro para que Deus me dê sabedoria para fazer isso com mais frequência. As instruções de Tiago já o ajudaram no passado? Como praticá-las hoje? Fica essa reflexão para nós. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e a minha família e até amanhã. Aliás, até hoje à noite, se Deus assim permitir.